Seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos de família, aqui nós falamos de adoção. É uma graça imensa ter você aqui. E fica com a gente, porque hoje o casal é especial. Hoje a história que nós vamos contar é repleta da graça de Deus. Pra tua história, pra minha história, pra história desse canal. Eu acredito e tenho absoluta certeza que Deus fez chegar até aqui e você chegar até aqui. Fica com a gente, porque hoje nós falaremos de família. Talvez você esteja protelando, ou talvez seja aquilo que você esteja esperando, aquele passo que você precisava dar. Tua resposta talvez esteja hoje aqui. Nós acreditamos muito nisso. E eu quero desde já agradecer a presença de vocês. Ao Fábio, seja muito bem-vindo. Deus abençoe imensamente. A dona Camila também, obrigado. E por favor, já que a gente está em casa, já que a gente está falando de muitas particularidades e a gente quer ser família, obrigado por você estar aqui. Por favor, se apresentem. É uma imensa alegria ter vocês aqui com a gente, tá bom? Bom, eu sou Fábio, né? Fábio Lorenzetti, eu sou o primo pobre do chuveiro, né? Tem o pessoal lá mais rico lá em São Paulo. Verdade. E nós aqui somos os primos pobres. Então, Fábio Lorenzetti e Camila, minha esposa, Camila Lorenzetti. E nós estamos casamos em 2006, né? Como nós estávamos comentando, né? Já vamos aí para 18, 19 anos de casado, né? E na luta aí, quer comentar um pouco, Camila, já abrindo aí os trabalhos? É que o Matheus estava falando no início, na abertura, né? Eu achei bem interessante a gente talvez puxar por essa linha, sobre a questão de ser família, né? Sim. Não sei, na hora que o senhor falou, me veio assim a importância da gente comentar sobre isso, né? E esse tema de adoção, ele vem muito no encontro, né, dessa questão da família, porque quando a gente para pensar, a gente casa, então assim, a gente se casou, lógico que a gente pensava assim, nós vamos ter filhos, né? Como se fosse o fluxo natural da vida, né? A gente casa para ser família, né? Sim. Pelo menos essa foi a nossa expectativa, né, meu bem? Só que a gente também veio num processo de conversão que aconteceu pós, né? Então, o Fábio sempre foi católico, a família católica, mas ele se afastou um pouquinho durante um tempo, né? Eu não venho de uma família católica, minha família era de outra denominação. E, embora eu sempre gostasse muito da religião, eu fui batizada, mas como uma questão social, eu imagino, né? Vamos na missa todo domingo porque tem que ir, né? Não tem vamos batizar as crianças, né? Aquela coisa. Mas a primeira comunhão foi uma coisa que eu pedi para fazer, porque não tinha, assim, aquele acompanhamento da família. E eu também me afastei depois, durante um tempo. A gente se conheceu na faculdade já. E aí casamos. Primeiro viramos amigos, né? Depois nos casamos. Eu gosto de história. Eu descobri que o Fábio é mineiro. O meu pai é mineiro, o pai do Fábio minha mãe é mineira. A família mineira. Ele tava contando uns caos aqui também desde já, que isso me chama a atenção. Duas situações que eu gosto. Eu gosto de gente e eu gosto de história. E o Fábio, eu já peguei ele por aqui pra gente fazer alguma coisa posterior. Mas assim, esse gancho eu não posso perder. Como vocês se conheceram? Quem que chegou primeiro? Não sei, perdão. Nós nos conhecemos na faculdade, como a Camila falou, e nós fazíamos o mesmo curso. Turismo e hotelaria. Nossa. Era um curso super novo na época. Conheci a Camila em 99, quando começou a faculdade. E aí nós começamos a faculdade junto. Eu tinha um outro relacionamento, a Camila também. A gente tinha namorados, né, diferentes. E nós nos conhecemos na faculdade. E lá, as tantas, no meio, pro final da faculdade, nós rompemos. Eu rompi tanto o meu relacionamento como a Camila e o dela. E nós ficamos, assim, com os amigos da faculdade. Formamos um grupo de amigos ali. Bem forte, né? Bem forte. Inclusive, os nossos amigos ali, a Camila... Nós temos... É muito interessante, quando a gente vai juntar o pessoal da faculdade, são nossas amigas, né? Nossos amigos. São até os mesmos. Hoje. Até hoje. E a Camila, de vez em quando, faz um clube das meninas lá, mas só com 4, 5 meninas ali que ficaram, mas são todas minhas amigas também. São madrinhas do nosso casamento. São madrinhas do nosso casamento. Apadrinhamos também os casamentos, né? E lá na faculdade eu comecei assim, aí a gente começou uma amizade, eu e a Camila, uma amizade muito boa, muito forte, a gente convivia muito. E aí eu sempre achei ela muito bonitinha, sempre muito ali, né? Eu tava também solteiro e conversando com ela e tal.
E aí eu meio que comprava um pouco ela, né? Porque às vezes ela precisava de uma nota, fazer uma prova, e daí ela me pedia ajuda. E aí eu ajudava, né? Com segundas intenções, mas sempre ajudando. Ok. Daí tinha aqueles trabalhos em equipe, provas, enfim, estudos. E às vezes eu tinha muita facilidade de pegar algumas coisas da faculdade. E quando a gente tinha algumas provas, alguns momentos ali importantes, tensos, a Camila juntava comigo ali e falava, me ajuda. Vamos lá, te ajudo e tal. E a gente foi nisso, né? Foi. Aí no final da faculdade nós começamos a namorar e logo a Camila Foi depois da faculdade. Que a gente acabou a faculdade, nós nos formamos. Logo nos meses seguintes, assim. Nós nos formamos e começamos a namorar. Mas a paquera já estava na faculdade. Sim, sempre tinha alguma coisa ali no ar, né? E aí nós começamos a namorar. Mas aí logo a Camila teve que voltar para Curitiba, que a mãe dela já estava morando, a mãe e os irmãos morando em Curitiba. Ela teve que voltar para Curitiba e ficou uns meses lá. Então isso ficou meio abalado. A gente meio que se separou e ficamos, cada um na sua. Mas aí Deus quis que surgisse uma oportunidade de trabalho. Aí me chamaram, a nossa ex-coordenadora de curso, né? Me chamou e chamou a Camila para trabalhar. Aí a Camila veio para Maringá de volta a trabalho. E aí nós nos encontramos de novo e aí foi namoro, casamento. Aí 2 anos e meio para casar e estamos aqui até hoje, 18 anos. Que graça. Já temos mais de 20 anos de convívio, né? Então é bastante tempo. O Fábio não tinha nenhum fio de cabelo branco. Não, nem na barba. O fio de cabelo branco, a gente passa depois dos 15 e começa a aparecer. E aí nós nos casamos e fomos trabalhar. Enfim, a gente morava... O Fábio tinha o sonho de ir embora de Maringá, ele queria empreender, então montamos restaurante no litoral. Então assim, nós tocamos a nossa vida a princípio, depois do casamento, como pagãos. Né? Vamos cuidar da nossa vida financeira, da nossa... fazer isso, enfim. Né? Vida material. A vida moderna, né, de hoje em dia. Eu corro atrás de tudo, menos do essencial. Menos do essencial. E aí o essencial veio justamente por uma puxada de orelha de Nosso Senhor, né? Porque quando a gente resolveu, então nós fizemos muitas coisas. Aí a gente já estava com um apartamento e tal, então agora a gente vai ter filhos. Eu falo assim, não que não seja lícito correr atrás de tudo isso, né? Mas vamos ponderar, vamos a ordem viver das coisas. Primeiro né? Na verdade é que nós não éramos abertos à vida. Nós não sabíamos disso, né? Nós não conhecíamos a doutrina a este ponto, né? E aí, então, nós resolvemos que íamos parar o método anticonceptivo que a gente usava na época. E passaram-se alguns meses e nada aconteceu. Então vamos fazer exames e tal. E nos exames a gente também não conseguiu identificar nada que nos desabonasse, digamos que não teria, assim, daria né? Condição de... Então, vamos esperar. Esperamos. E não vinha. E aí nós começamos a rezar muito. A pedir mesmo a graça de Deus. E foi aí a nossa conversão. Então... Eu lembro até hoje, né, Camila, que foi assim, nós estávamos num final de ano na praia, na casa... Porque a minha sogra... Quando nós fomos para a praia empreender, minha sogra desceu e foi morar na praia também. E hoje ela mora lá e nós voltamos para Maringá, né? Há muitos anos. E lá na praia, num final de ano, que nós voltamos lá para passar um final de ano, a Camila... Eu não sei como você chegou naquele livro de São João Paulo II. Peguei para ler, um livro para ler nas férias, assim, era a biografia dele. A biografia de São João Paulo, escrita por um fotógrafo, o fotógrafo dele na época. Sim. E um livro assim, muito. Depois a Camila falou, leia, porque a Camila ficou muito impactada com o livro. E falou para mim, leia, e eu, tá bom, e fui ler também, é um livro espetacular. O senhor sempre foi muito estudioso, assim? Ou... Sempre gostei de ler, né? Sempre gostei muito de ler. Diversas? Muita coisa. Meu pai brinca, né? Que meu pai falava assim, vou levar o Fábio. Meu pai sempre gostou muito de pescar, e sempre levou todo mundo para pescar, meu tio, meu primo menor... Todo mundo, a gente, final de semana, geralmente ia pescar. Meu pai, meu tio, eu, meu primo, algumas pessoas ali iam pescar. E aí eu e meu pai fala assim, vou levar o Fábio para pescar não, porque chega lá, ele abre um livro na beira do rio lá e fica lendo. Pelo menos fica quietinho, não atrapalhava a pescaria. Porque a pescaria é de paciência, né? Sim. Então eu jogava lá o anzol, abria um livro e ficava esperando, e lendo. Era meu barato, ler na natureza e tal. Eu gostava muito. Gostoso. Li muita porcaria também nesse meio tempo, né? Muito romance e muita coisa do tipo Paulo Coelho, essas porcarias assim, né?
Mas aí a Camila, esse livro caiu na mão dela, e aí ela leu, ficou impactada, eu li, ficamos muito impactados, mas o que nos chamou muita atenção no livro, que a Camila levantou essa bola, que depois eu falei, nossa, é o fio que liga tudo, né? Que era a Sagrada Escravidão Nossa Senhora. São João Paulo era consagrado Nossa Senhora. Ele escreveu Teologia do Corpo, então ele já era um papa que se preocupava com essas questões pró-vida e pró-família, né? E o lema do papado dele era Totus Tuus. Todo teu. É. E aí a gente tinha passado por esse processo de conversão e foi uma coisa que veio acontecendo a partir desse momento em que a gente identificou essa dificuldade para conceber, né? E como Deus não faz nada à toa, ele usou, né, de tudo isso para nos chamar de volta para ele, né? E aí a gente já tinha, nesse ano que antecedeu esse final de ano que eu li esse livro, a gente teve o primeiro contato com todas as questões pró-vida, pró-família, enfim, todas as questões realmente católicas, né? E a gente conheceu os Arautos do Evangelho neste ano e o Apostolado Pró-Vida, né? Que a gente fez e faz até hoje. Duas coisas que mudou completamente a nossa vida. Foi a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Agrião de Montfort, dentro dos Arautos do Evangelho. E no mesmo ano conhecer... E dentro dos Arautos conhecemos o Apostolado Pró-Vida, que nos levou a uma vida de estudo profunda e de oração, e que nos ensinou tudo que sabemos hoje. E tudo isso junto com os Arautos, assim, a gente entendeu a necessidade de uma vida intelectual e de oração unidas, né? Então, estudar para conhecer... Você citou João Paulo II, a fé e a razão. A fé e a razão, Fides et ratio. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas me entendam bem. Eu chego até... É de Deus, eu falo muito isso. Eu ia fazer uma pergunta, tá até aqui. Qual foi a virada de chave? Foi essa. Como Deus tocou... Em quem Deus tocou primeiro? Deus vem costurando. E lá depois a gente vê às vezes a gente tá num... E sempre me emocionou muito aquela passagem do todo mundo no barco, e a onda vem, a tempestade vem, e Jesus dormindo no meio da tempestade, talvez no discernimento, eu vou buscar todas as coisas, e talvez a mais importante eu deixo para depois. Me chocou muito, e é por isso que eu quero falar sobre o tema de família, e aí eu só concluo aqui, por isso que eu quero falar a questão do tema de família nesse quesito. Principalmente a adoção, a gente deixa lá para... Quando não tenho mais chance, quando não tenho mais instância, quando é meu último recurso. E às vezes não. O ser é algo que me transformou. Se eu tô hoje aqui olhando para esse casal bonito aqui, esse casal que me inspira, e olhando como filho, eu por ser filho adotivo, eu falei, meu Senhor, quantas pessoas precisam ouvir isso? Dá certo ser família através da vida de... Primeiro é família. Primeiro é filho, depois é adotivo. E aí todas as coisas inerentes. Mas o que eu gostaria de dizer, quando eu escutava vocês falando, e já me respondendo aqui, que Deus vem costurando. Que Deus vem fazendo. E aí veio a graça que Deus tocou esse casal para despertar essa... E foi muito interessante, porque primeiro tocou a Camila foi, vamos dizer assim, fisgada primeiro, né? E aí ela começou a mergulhar, assim, nas coisas de Deus, né? E me chamava, e aí eu entrei também. Quando eu entrei pela consagração, aí veio os estudos, e aí eu fiquei muito impactado, porque daí eu mergulhei muito profundamente, porque eu sou melancólico, né? Então a minha tendência é ser lento e muito mais profundo, então eu mergulho demais, né? Nossa. E aí eu comecei numa vida muito profunda de estudo, né? E eu começava, antes disso, entre a consagração e a vida de estudos e oração, teve um hiato ali, alguns poucos meses ali, sei lá, 3, 4 meses de diferença entre uma coisa e outra, mas quando eu estava na consagração, me preparando para a consagração, que eu já estava descobrindo muitas coisas, nós estávamos descobrindo, né, relacionadas ao aborto, às drogas, ideologia de gênero, nós estávamos, a consagração estava caindo as escamas, né? Tirando as escamas. E a gente descobrindo tudo aquilo, e eu comecei a ficar muito, muito chocado e muito impactado, e comecei a rezar muito a Nossa Senhora, assim. Foi quando a gente começou com o terço diário. E aí eu pedia nos meus terços, falava, minha mãe, me coloque na batalha, me coloque onde a senhora quer que eu batalhe.
E aí, mas foi assim, questão de 2, 3 meses, falou, ó, tem um grupo de estudos, o senhor quer ir, o senhor tem perfil e tal, quer e tal, tem que se dedicar. Eu falei, não, eu quero. Mas foi assim, 2, 3 meses. Foi muito rápido. Muito rápido. Aí a gente percebeu a prece de Deus, né? E aí conhecemos um grupo de pessoas que estavam estudando em São Paulo, inclusive junto com o padre Paulo, Ricardo, tinham outros padres ali, o padre José Eduardo de Osasco, muito bom. E assim, pessoas assim de altíssimo gabarito. Que deu origem hoje a todas as escolas católicas que a gente está vendo nascer, né? E o suporte espiritual que a gente teve dos arautos foi... Divisor de águas. Nossa, foi assim também. Aí nos arautos, aquela vida de sacramento, né? A missa, a confissão, a penitência, os sacramentos, isso aí o bom, o belo e verdadeiro, né? Isso é a base de tudo, Muda né? tudo. A base de tudo. Muda tudo. E aí, nesse processo, né, a gente foi entendendo algumas coisas. E sempre essa é a esperança, né? De que um dia a gente ia ter os nossos filhos. E quanto mais a gente conhecia o papel da família... o que era de verdade o sacramento do matrimônio, mais a gente queria ver a nossa família crescendo. Tá, só para eu me sintonizar na história. Tudo isso acontecendo e até então nada de filho. Nada. E a gente rezando. E assim, fazendo exames e tudo, aquela coisa, né? Descobre um tratamento natural aqui, outro ali, isso é bom. E a gente foi fazendo de tudo até então, né? Mas nos dedicando também muito a esse apostolado, né? Ao apostolado Provida e participando ativamente, né? Do apostolado Provida. Então, eu cheguei até ir algumas vezes para Brasília fazer lobby, que a gente precisava aprovar lei ou não aprovar uma lei que ia ser a favor do aborto. Então, por muitas vezes eu fui. A gente teve aqui as batalhas do interior sobre ideologia de gênero nos planos municipais de educação. A gente percorreu várias cidades, indo em vários gabinetes de vereadores para explicar o que estava errado, que eles precisavam corrigir aquilo. Então, era um trabalho muito intenso. De uma certa forma, também nos deu a paternidade ali, porque eu lembro assim, quando a gente ia rezar, e depois de entender sobre essa questão da família, sobre toda a questão do sacramento em si, do que era ser uma família, eu rezava muito a Deus que Ele me desse a oportunidade de ser mãe de todas as formas que eu pudesse ser. Então, primeiro, Ele me deu a oportunidade de ser mãe espiritual, né? De muitas pessoas que passaram por nós, esse apostolado, que durou muitos anos, foram 10 anos, o apostolado, no formato que ele foi formado, né, a princípio. Depois originou outros apostolados que temos aí. Ele deu filhos também, né? E é uma graça ver isso acontecendo. E aí, o tempo passou e a gente continuou fazendo isso. E depois, na pandemia, depois de um trabalho muito intenso de detoxicação, alimentação, e daí nós tivemos a graça de conceber 2 vezes. E foi bem na pandemia, bem no primeiro ano da pandemia, 2019. Então, nós tivemos uma primeira concepção que foi na semana em que estourou a pandemia. Meu pai. Não sei se todo mundo vai lembrar. Sim. Tudo fechado, a gente não podia ir para lugar nenhum, a gente não conseguia marcar uma consulta de médico se você não tivesse os sintomas, porque era uma grande novidade. Aquilo foi surreal, assim, quando a gente para e olha pra trás, ninguém pensa. Ninguém pensa ficção científica, né? Não, foi isso mesmo. A gente viveu uma loucura naquela época. E pouco tempo depois, assim, algumas semanas depois, a gente teve a perda, né? Meu pai. Foi muito rápido. Foram, acho que mais ou menos 40 dias entre descobrir e perder, né? Foi uma quaresma que a gente viveu. Foi bem uma quaresma que a gente viveu naquele ano. E então, daí Deus me deu a graça de ser mãe biológica, né? Sim. Nesse momento. Pais biológicos, né? E depois, mais uma vez, no mesmo ano também, alguns meses depois, aí foi um tempo bem curtinho. A gente descobriu o aborto antes de descobrir a gestação. Então, foram 2, assim, muito rápidos, a passagem dessas crianças pelas nossas vidas, né? Mas aí tivemos também, então, a oportunidade de sermos e somos hoje também pais biológicos de filhos que estão no céu, né? Sim. Isso em 2019. E aí, em 2020, veio a graça da paternidade pela via da adoção. Porque quando a gente
tinha ali uns 4 anos que a gente estava vendo, que a gente estava aberto à vida, mas não acontecia. E a gente num apostolado pró-vida, vendo tantas crianças serem abortadas e pensando, meu Deus, né? O que fazer? Porque a gente luta para que essas crianças vivam. Mas e se essas mães, essas genitoras não quiserem essas crianças, para onde elas vão? Né? E aí começou a me tocar essa parte. Eu falo, meu Deus, a gente precisa se abrir para adoção. E mesmo que venham os filhos biológicos Sim. depois, se a gente está aberto à vida, a gente tem que se abrir à vida de uma forma completa. Não faz sentido a gente lutar pela vida se a gente não estiver aberto a receber essas crianças que vão nascer por outras barrigas, né? A gente entende muita coisa, assim, né? Por exemplo, como a Camila falou, não faz sentido. A gente pensa assim também. Quando nós estamos no apostolado pró-vida, você fala assim, olha, ser pró-vida, você tem que ser pró-vida em todas as situações, em todos os sentidos. Exemplo, a legislação hoje permite, em caso de estupro, uma mãe abortar um filho. O problema é que se a gente é pró-vida, a gente defende até essa vida, porque é o único inocente nessa história. Não é? Você tem um estuprador, que é um sujeito asqueroso, que devia estar preso, ou enfim, qualquer outra coisa. Você tem a mulher que foi vítima de um estupro. A vítima. Que estava no lugar errado, na hora errada, sabe lá Deus. Ok. Mas você tem uma criança que é a única criatura que é pura ali nessa história. Que é inocente completamente. Não tem culpa nenhuma. E aí a pessoa vai e mata o único inocente da história. Então, quando você olha para essas coisas, você fala, meu Deus, ok, nós somos a favor da vida. Aí você tem que engolir. Deus pede muito mais da gente, né? Então, vamos entender que estupro também é vida. Pode gerar uma vida. Pode gerar e é uma vida inocente. Ah, tá, eu não quero ficar com ela, não quero olhar a cara dela. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, você pare e nós vamos cuidar, ou arrumar alguém para cuidar. Alguém vai querer. Nós temos hoje um déficit muito grande de adoção no Brasil, né? Você tem muito mais casais esperando na fila de adoção do que criança para adotar. Porque também o governo, quando entra nesse jogo, ele é ineficiente em todas as maneiras, em todos os sentidos, né? Então muitas crianças crescem sem ser adotadas. Esse é o grande problema. E aí você tem um mundaréu de crianças, quer dizer, um mundaréu de casais esperando para adotar. E aquela burocracia toda, aquele tempo todo, aquela espera toda, as pessoas, muitas acabam até desistindo de adotar. Eu conheço pessoas que simplesmente desistiram. Sim. Eu conheço casais que ficaram 10, 11 anos esperando. Aí eu falo, isso aqui que nós estamos vivendo aqui. Esse costurar de Deus que para mim faz a diferença. É lógico que eu sou contra o aborto. Até porque minha mãe, quando engravidou da minha pessoa, a dona Edna, ela tinha dado uma produção, ela engravidou com 18, 19, é a história que me contam, né? Era muito nova. Poderia ter abortado. Sim. Uhum. E como que eu vou ser a favor de algo que que poderia ter me tirado a situação da vida? Da vida. Claro. Eu só sou a pessoa hoje que eu sou, claro, porque ela teve a coragem, não, eu vou dar para adoção. E que ficou bem claro, né? E dar adoção, entrega legal, é legal. É legal. No sentido da lei, né? Isso é Você muito pode. importante. E eu não vejo a boa propaganda disso, dessa situação. O dinheiro que é investido numa propaganda pró-aborto não é investido numa propaganda pró-entrega legal. Então, assim, eu vejo algum... É o que eu falo sempre, eu vejo alguns pontos, né? Muito pequeno, uma situação... Tomara a Deus que Na verdade, cresça. não há um interesse, né, em concepção. aquilo O interesse é no controle populacional. É aquilo que São João Paulo falava, é a cultura da morte, né? Então hoje todo o mainstreaming, o dinheiro, as pessoas mais influentes e que têm alguma voz na sociedade, elas defendem o aborto. E não uma entrega legal, uma adoção, um convívio, nada disso. É o aborto mesmo que eles querem implantar de todas as maneiras, né? É algo assim que me choca no sentido que uma sociedade que apoia o aborto, que é a morte daquele que menos tem, aqueles que menos têm condição para se defender, como diria o Padre Léo, né? Não, peraí, chegou a senhora para ele e falou, não, e ele contava essa história. Não, tudo bem. E aí eu não lembro de fato se é uma história ou se ele quis ensinar. Mas pra mim aquilo, eu lembro, eu com 16, 17 anos, aquela história me chocou, porque assim, não, tudo bem, já que você tem um e está grávida do outro, esse tem quantos anos? Tem uns 6, 7 anos? Então daqui.
Vamos matar esse Vamos aqui? matar esse aqui. Porque esse aqui, qualquer coisa que pode acontecer... Esse dá mais gasto do que o nenenzinho que Dá vai mais nascer. gasto. Vai dar... Não, mas ele falou no sentido que a hora que nós for matar esse aqui, pode entrar alguém. A arma pode falhar, ele pode sair, ele pode gritar, ele pode nos empurrar, ele tem a condição de se defender. E eu lembro que ele contava, me chocou aquela história, falou assim, Senhor, sou eu. Então, assim, o estar pela vida, pra mim é primordial. Mas tem que ser. É algo assim que eu falo. Me desculpa, eu até falei isso pro outro casal que tava aqui, a Márcia e o Wanderson, foi o primeiro casal que veio. A adoção, pra mim, é o mais próximo da escolha do amor de Deus, assim. Porque assim, Porque nós somos adotados também, né? Por ele, né? justo na cruz E ele deu São José, o menino Jesus. e Nossa Senhora depois. Não é? Mas eu falo assim, São José, por isso que eu faço questão de deixar aqui, trazer e ter em casa, no meu altar lá em casa, pra lembrar que falou, opa, peraí. Meu norte. É ser. Você é filho adotivo, ok. Mas nós fomos adotados. Alguém me quis, além da família que me adotou. Antes de tudo. No seio da sua mãe, eu já te escolhi. Alguém da. A dona eu brincava, né? Que a minha mãe adotiva é Maria Imaculada e Sebastião Borges. Mas Deus me quis primeiro. Por isso que eu tô aqui hoje. Desde toda a eternidade, Deus sonhou com o Mateus, com a Camila e com o Fábio do jeito que nós somos. E sonhou com a nossa história do jeito que ela foi escrita, né? E ela foi a melhor forma, foi a forma mais perfeita. Eu falo assim que hoje, olhando para nossa história, eu não mudaria nada, porque a gente tem que ter uma tranquilidade de saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nada tira essa paz, nada tira a paz. De você caminhar no caminho que Deus escolheu para você. E agora, olhando para trás, quando a gente olha, né, como que Deus fez as coisas, e Ele fez tão perfeito, de uma forma tão perfeita, que não tem como a gente se abalar. Lógico que eu tenho preocupação com o futuro dos meus filhos, como todos os pais têm preocupação com os filhos, né? E não é porque eles são adotados que a minha preocupação vai ser diferente, pelo contrário. Eu me preocupo, como eu tenho certeza que a dona Patrícia, que o senhor se preocupam com o futuro das crianças, com o que vai ser, como eles vão se desenvolver, como eles vão entender o mundo, como eles vão olhar para mim quando eles forem adultos. Tudo isso é um processo natural de qualquer ser humano, né? Se me permite, aí eu olho para os dois, da condição de filho, eu olhava para minha mãe. Minha mãe já falecida, os dois já são falecidos. Eu sempre soube que era adotivo. Sempre, até porque eu não tinha como esconder, né? Se os senhores não me falassem que adotaram, eu olho e falo, é o Fábio. Mas assim, é uma gratidão imensa. Por duas vezes a Deus. Não tem como eu não amar e não ter gravado na cabeça a Dona Maria. Claro. A minha figura de mãe, a minha figura de amor. E olha que eu fui puxado a orelha, minhas irmãs mais velhas falam que por ser o caçula daí, né? Assumi a postura de caçula, né? Ela ganhou muito mais coisa. Mas levei puxão de orelha, levei chinelada. Menos do que os meus irmãos falavam, né? Mas levei. Eu ganhei muito não. Mas a gratidão por vocês, pais. Quando eu falo que é o mais próximo do amor de Deus, para que vocês me entendam isso. Não é por caridade, porque é difícil, é complicado ser família. Mas eu, como filho, olho e falo, que graça que Deus me deu. É um amor, como é que a gente pode dizer, gratuito, né? Gratuitíssimo, assim. É um negócio que não tem... porque talvez um pai biológico, ele poderia, em algum momento, como a gente ouve falar algumas vezes, né? Ele puxa pelo sangue, né? Fala, não, você é carne da minha carne, você tem que fazer isso, aquilo, como se fosse uma obrigação, um dever. Mas quando você não tem essa questão, vamos dizer assim, da carne, do sangue, você tem algo que é muito maior, além disso, né? Que é esse amor gratuito mesmo, que é uma conexão. A gente falou, nós esperamos quase 5 anos para o nosso processo, né, de adoção. 5 anos entre o início do processo, que é o primeiro passo, levar a documentação para o fórum, até eles estarem conosco. 5 anos. Quase 5 anos. Foi 5 anos de gestação. Eu quero aproveitar isso, então, assim.
casal pró-vida, casal... Deus trouxe de volta, vamos dizer assim, a casa do pai, né? Colocou no coração um anseio imenso por estudar, né? Sim. Por saber viver, eu falo muitas vezes, viver realmente a fé. Tinha alguma resquício, algum receio, algum medo com a adoção? E aí depois você só me comenta e já entra na história. Tinha, sempre teve. Qual era o medo, por favor? O medo era assim, muito no sentido de o que eles vão pensar de nós. E eu acho que isso é um medo. Não é um medo, é uma preocupação. Não é medo, é uma preocupação, que nem eu disse pro senhor. Nós estamos muito tranquilos porque nós temos certeza absoluta que estamos dentro do que Deus sonhou para nós. E isso é a melhor resposta que a gente pode ter de qualquer medo que a gente possa ter, né? Então ele vai dar conta, Deus deu um jeito, ele vai nos dar força, ele não Deus vai... me deu os dois, ele vai me dar força. Ele vai dar um jeito da gente fazer o que a gente precisa fazer. Eu peço isso todo dia, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me dá a capacidade para mim ser a mãe que eles precisam, né? Amém. Então, assim, a preocupação é sempre assim, o que eles vão pensar de nós? Será que eles vão olhar para nós com essa gratidão? E a gente espera que a educação que a gente dá e que a conversa que a gente tem, que a forma como a gente educa seja suficiente para isso, mas que Deus vai fazer muito mais na vida deles do que nós, né? Então a gente reza por eles, né? Para que eles... Eu não quero nem que eles sejam gratos, eu quero que eles entendam que o nosso amor é igual ao amor de uma outra mãe que também gerou, que gestou, que pariu, né? E nós gestamos durante 5 anos. A gestação foi mais longa do que a gestação normal. No início, quando a gente deu o passo, a gente fez tudo diante da graça de Deus. Então, quando nós recolhemos todos os documentos que o fórum pede, nós levamos ao padre. Padre, nós estamos indo agora lá no fórum para levar os documentos. O senhor pode dar uma bênção? O padre Mário tinha acabado de chegar em Maringá, dos Arautos. Ele pegou, a gente levou lá para dentro da sede antiga que tinha, pequenininha, uma capelinha. Tem aquela imagem de Nossa Senhora do Imaculado Coração de Maria. Ele consagrou os nossos filhos que estavam ainda ali. Começaram a ser gerados, imagina, naquele momento, né? E ele disse assim, que ela gestasse os nossos filhos. Eu não esqueço as palavras dele. Saímos de lá, fomos pro fórum, levamos documento. Aí tem um curso que a gente tem que fazer. Tudo isso demorou 1 ano, Matheus. Até a gente estar habilitado, né? Até sair o processo. O documento de habilitação foi 1 ano. Entre entregar o documento, fazer o curso, todas as etapas. Só depois poder entrar na fila? Daí depois de 1 ano, estávamos habilitados. Aí sim entramos, aí a gente preenche um monte de documento, a psicóloga faz várias perguntas, vem na nossa casa, enfim. É um processo que é um pouco chato, mas eu vejo assim como necessário, até por conta de toda a situação de rapto de criança, de... Justo. Enfim, toda a maldade que é feita com as crianças hoje em dia. Então... E eu também penso assim, nós esperamos 5 anos, mas é porque Deus estava esperando os nossos filhos chegarem. Ai, que bonito. Não era para ser outros, era para ser eles, né? Porque eu até penso assim, hoje eu penso assim, eu já me peguei pensando, nossa, eles ficaram 1 ano e meio com a família acolhedora, porque eles nasceram também na pandemia. Então o fórum estava tudo meio parado, as coisas não andavam muito, ninguém conseguia. E quando a gente foi conhecer a história deles, ainda estava no processo de levar carteirinha de vacinação ou exame de Covid negativo, sabe? Então era uma coisa assim ainda que eu fiquei pensando, nossa, se não tivesse demorado tanto, eles podiam ter vindo bebezinhos pra mim. Mas aí talvez não fosse a minha vez. Então a gente tinha que esperar. Deus caminha. Eles ficarem lá com a dona Nilma, que foi a família acolhedora deles durante 1 ano e meio, que uma graça de família também, que até isso Nossa Senhora escolheu. Eu falo assim que eles foram recebidos por uma família católica, que ela ensinou tudo, ela levou... Eles não podiam ser batizados. Então eles foram batizados depois que eles tinham a certidão nova deles de nascimento, que era já no nosso nome. Então eles foram batizados com 1 ano e 8 meses. Mas ela levou o padre, ela consagrava a Nossa Senhora diariamente, os nossos filhos. As primeiras fotos que a gente recebeu deles, tinha um Sagrado Coração de Jesus enorme atrás deles. Então, você já via... E tem uma foto que Nossa Senhora tá olhando para eles assim ainda. Então, era uma coisa... Foi muito de Deus, eu falo assim. Por isso que eu tenho essa confiança, essa segurança de que são nossos filhos. São até parecidos conosco, como muita gente diz, né? Sim, claro. Tem gente que até assusta, fala, nossa, mas não saiu de você. Eu falei, não, saiu do meu coração, da minha barriga, não. Saiu do coração, saiu do coração. E é muito engraçado essa questão da gestação de Nossa Senhora nesse... Porque assim, lógico que a gente pede, né? Quando a gente foi habilitado, a gente já rezava pedindo, mas parece que é uma coisa que vai acontecer tão depois
que quando a gente recebeu a ligação da vara, eu caí das pernas, assim, como dizem, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, chegou a hora, né? Assim, Meu Deus. Vou parir. Né? Hoje, né? Parir hoje, porque eles já tinham nascido e tudo. E o Miguel, ele é muito esperto, Miguel, que é o nosso número 1, né? Eles são gêmeos, né? Pra quem não conhece, né? É uma dupla de gêmeos. Nós temos João Miguel e João Rafael. Eles já tinham esses nomes, já eram João os dois. O João Miguel era João Miguel e o João Rafael era João Israel. A gente só mudou o segundo nome. Aham. E ele já se reconhecia por João. Então o juiz achou que não tinha problema nenhum mudar o segundo nome. Ele até rima, né? É Israel com Rafael. E o número 1, que é o gêmeo número 1, Miguel, ele muito esperto, ele desde muito cedo ele percebeu que as mulheres tinham bebês dentro da barriga, porque ele chegou numa época que eu tinha uma cunhada, uma irmã do Fábio, que estava grávida. Então ele via aquela barriga crescendo e ele já sabia que tinha um bebê ali dentro. E um dia, com 2 anos, ele me fez essa pergunta, que a gente fica esperando mais pra frente. Mãe, o Bento, que é o primo, né? O Bento nasceu da barriga de quem, mãe? Da tia Flávia, filho. E eu, mãe, nasci de que barriga? Ele só deu uma olhadinha assim pra mim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, filho, a mamãe já falou, né? Porque quando eles eram bem pequenininhos, logo que eles chegaram, eu falava assim, pra já ir introduzindo essa conversa, deles saberem que eles não foram gerados na minha barriga, né? Sim. Mas que são meus filhos. Eu falava assim, quando vocês estavam lá na barriga, a mamãe rezava pra mamãe do céu cuidar de vocês, trazer vocês logo pra mim, que eu tava com saudade, que eu queria vocês logo comigo. Então, desde que eles chegaram, eles ouvem essa história. Então, na hora ele me pegou tão desprevenida que eu olhei e falei assim, filho, mas a mamãe já disse pro senhor... Ele falou assim, foi da barriga da mamãe do céu, né, mãe? Eu falei, foi. Porque eu lembrei daquela gestação que o padre falou, né? Que, assim, que Nossa Senhora gere e geste esses filhos. E hoje, se qualquer pessoa perguntar pra ele de que barriga ele nasceu, ele fala da barriga da mamãe do céu. E foi muito engraçado porque daí os dois começaram a perguntar. Aí o 02, que é o João, o 02 ele é um pouquinho mais lento. Então o Miguel começa e depois vai Conclui. O 02. Aí o Miguel começou com essa conversa. Numa semana seguinte estavam os dois conversando e aí o João perguntou, mãe, e eu nasci da sua barriga? Daí o Miguel falou assim, não, João, não cabia na barriga da mamãe nós dois. A gente era muito grande, não cabia na barriga da mamãe. A gente estava na barriga da mamãe do céu. Aí eu falei, é mesmo, filha, a mamãe emprestou a barriga da mamãe do céu pra vocês poderem nascer. Aí a gente começou a brincar, né? Mas por que o senhor demorou pra vir? Aí ele falou assim, eu tava lá, eu tava dormindo na barriga da mamãe do céu. Aí eu falei, nossa, então o senhor dormiu muito, né? Demorou demais. Eu tava dormindo muito. Tava gostoso, né? Imagina, né? A melhor barriga do mundo para ficar. E é muito impactante, porque daí você, de repente, você se vê pai e mãe, um negócio que você esperou décadas, né? A gente esperou 10 anos 10 ao todo. anos, né? ao todo. Ao todo 10 anos. 5 anos, mais ou menos 4 anos até a gente entrar com o processo e depois mais 5 deu 9 anos de espera. De repente você é pai e mãe, assim, de 2 criaturinhas e eles dependendo em tudo de você. E basicamente a gente vê a complexidade que é educar, né? A educação, principalmente porque dá comida e roupa e brinquedo qualquer um faz, né? Agora a educação é um negócio assim estratosférico, assim, de você olhar, você fica com medo, até vertigem, né? Você falar tudo que eu falo impacta muito na alma. Absorvido pelas crianças. Tudo. E impacta. E como muito. eles olham pra nós pra copiar, né, as coisas. Então a gente... por isso que Deus santifica os pais pelos filhos, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo se vigiando, literalmente, porque qualquer coisa que a gente faça pode ser uma má influência. Qualquer deslize. E às vezes alguma coisa que a gente pensa que é pequena, ou... porque eles são muito literais, as crianças, né? Então eles levam tudo ao pé da letra. E para você explicar que tem um desdobramento de uma coisa para uma criança pequena, ele não entende. Então é água, água, fogo, fogo, terra, terra. Tem que ser muito reto com criança. E reto ali pra... E é muito engraçado, porque a gente estudou tanto, né, sobre educação e hoje a gente vai aplicar e fala, nossa, tem esse detalhe ainda, né? Então as coisas são mais difíceis do que a gente imagina, né, na prática. A gente vai vendo com o tempo também a filiação deles, né? Então, da mesma forma que nós nos tornamos pais, eles se tornaram filhos também, né? Então, quando eles vêm, eles têm uma fasezinha de adaptação ali, e claro, sempre chamando a gente de papai e mamãe, normalmente.
Mas, assim, com a mãe foi mais rápido, né? Com a Camila foi uma ligação O mais rápida. vínculo, né? O vínculo foi imediato. O Imediato vínculo com a comigo. Camila. Verdade é. Imediato. E a paternidade não, você vê que é uma coisa construída mesmo, dia a Sim. dia. E com a mãe foi na hora, barra da saia da mãe, é minha mãe, abraça e beija, e fica Pedindo com o ajuda. pai. E eu achei muito engraçado porque na primeira noite que eles dormiram na nossa casa, que eles nem tinham vindo ainda, né? Aqui, a gente teve 2 finais de semana que eles vieram dormir em casa antes de vir de vez. Foi rápido o processo de aproximação, porque eles eram muito novos ainda, então foi 1 mês. Nem isso, deu 28 dias de processo de adaptação, até eles virem de vez para nossa casa. E na primeira noite que eles dormiram em casa, depois de 10 dias que eles tinham conhecido a gente, acordar de noite e me chamar mamãe, em vez de chamar a dona Nilma, que eles chamavam de vovó, que era a vovó Nilma, né? Então isso foi muito chocante pra mim, E eu como acordar eu- no meio da noite com uma criança me chamando de mamãe, que tinha acabado de me conhecer. Então E isso aí? foi, nossa, eu levei vários choques, assim. E é muito engraçado, porque eu vivi até um puerpério, eu falo, puerpério de gêmeos aí. Sim, ok. Porque os meus hormônios ficaram bem loucos, assim. Então foi eu vivi, assim, como se eles tivessem nascido mesmo, assim. É muito engraçado essa questão do maternar, né? E depois, fazendo a análise, eu fiquei pensando, nossa senhora, é verdade. Quando a gente pensa em ser mãe, você não pensa na barriga. Você pensa nas crianças que vão chegar. E a barriga, ela passa. Ela acaba. Depois que você pare, ela vai embora. E as crianças ficam. Então, a diferença foi essa, né? Pra nós, assim, a gente não teve barriga, mas as crianças estão aqui. E aí, é tudo igual. Então, assim, quanto mais eu sou educadora, né? Hoje estou ali na escola, convivo com muitas crianças de várias idades. A gente tem do infantil 4 e ainda tem o recanto, então tem os bebês todos ali até o 7º ano. E eu vejo as crianças agindo e reagindo com os pais. Eu falo, nossa, aquela frase de só muda o endereço é tal qual. Tá. Só muda o endereço. Criança é igualzinha. Eu falo pra todo mundo, assim, o pessoal sempre me pergunta, mas como que é? Como que é ser filho adotivo? Como que é? Eu falo assim, claro que eu tenho os meus traumas, até hoje com 43, eu tenho meus traumas. Todos temos, até os filhos biológicos. Mas quem não tem? É, claro. Quem não tem? É. Mas assim, aí eu perguntava pra esse amigo meu, eu falava assim, tá, tudo bem, ok, eu não sei te dizer, mas me explica uma coisa, como que é ser filho biológico? Ah, eu não sei. Eu falei, então, é a mesma É a coisa. mesma irmão. coisa. Isso que o senhor falou pra mim é... A maternidade, acho que é por isso que eu falo assim, que a família é muito atacada, que as mulheres ensinam a questão da maternidade, porque é muito de Deus. Esse lobby contra, né? Que a gente vê hoje em dia. falo, Fala mal da maternidade. A destruição da mulher pela mulher. É pela esses mulher, movimentos aí. Sim, eu falo assim, mas a grandiosidade, eu falo assim, é a co-criadora de Deus com a vida. Ali se gera claro, mas ali gera essa vida. E você me falar que você ali sentiu, viu, falou assim, é o que eu sempre falo, pai e mãe é quem cria. É. Pai e mãe, Deus vai dar a graça de fazer. Claro, tem todos os problemas de família, como o senhor muito bem disse antes. Vamos escalar o Everest? É. Eu faço a comparação disso. É um desafio imenso ser família, principalmente hoje. É. Como que a gente vai adaptar a correria do dia a dia? Como a gente vai adaptar os nossos sonhos paternos? Chegou a criança. Muda tudo. Minha mãe falava isso pra mim. Não, calma, quando chegar o seu, você vai ver. Até o cheiro. Ah, mãe, pá, nessa conversa que a senhora me faz, Deus me livre e tal. E aí eu lembro da cena, né? Eu com 15, 16 anos, e questionava minha mãe também. Você foi questionado com 2, Sim. então vai ter mais questionamento. É assim, vai ter muita pergunta. Vai, Deus quiser. Mas assim, e não só sobre adoção, tá? Sim, As sobre- namoradas daqui uns anos. Muita coisa, muita coisa. Mas eu falo assim, e eu lembro da cena eu enxugando a louça. Minha mãe me obrigava a enxugar a louça, né? Mães, façam isso com seus filhos, por favor, façam enxugar a louça. E eu enxugava a louça e questionava. Falei, mãe, mas por que a senhora quis me adotar? Uai, filho, por causa de quê? Mineira, né? Por causa de quê? Eu tinha 5, já não tinha mais condição de ter filho, queria mais um. Tua mãe chegou, não teve condição de criar, e passando o prato, né? Sim. Em casa eram 6 comigo, 7, 8, com o pai e com a mãe. Tinha prato, e ela passando o prato, Panela. enxuga. E vamos conversando, e vamos no dia a dia. E isso eu acho que ficou tão impregnado em mim, que primeiro é família, que segundo é pai e mãe, é filho. Claro, eu não tô desmerecendo de maneira alguma ser filho adotivo. Sim.
Mas a gente trata muitas vezes com milindre. Ai, coitado, vai quebrar, ele é filho adotivo, né? Coitado, são pais adotivos, Senhor, não Teve tiveram... uma Eu senhora- preciso dizer uma coisa sobre isso, porque eu esqueço que eles nasceram de mim. Muitas vezes. Mas acho que a maior parte do tempo. Eu lembro que eles não nasceram de mim quando eu preciso levar no médico. Quando você precisa esclarecer pra alguém, né? Doutor, eu não sei o histórico, né? O que eu tenho é isso aqui do prontuário médico, de quando nasceram e tal. Mas, assim, no dia a dia, eu não consigo me lembrar. É uma coisa que apagou completamente da minha memória. Então, muitas vezes, eu demoro, assim, às vezes, um choro bobo, assim, sabe? Ah, tá de birra, não sei o que. Daí eu acho que meu anjo fala assim, pode ser que seja alguma coisa, alguma memória, alguma coisa. Porque a gente sabe que tem, né? Da gestação, do próprio abandono mesmo, porque cada um tem a sua história, né? As marcas? As marcas, e aí eu falo, mas pode ser, então deixa eu ir lá, acolher um pouquinho, né? Daí eu vou lá, demoro, o Fábio ainda me fala, vai lá, dá um abraço, porque às vezes, né? Porque eu esqueço mesmo. E eu percebo, assim, coisas que a gente conversa, né, internamente, eu percebo, assim, esses dois fatores. Primeiro que a maternidade, ela é imediata no ser humano, imediata. Os meninos já reconheceram a Camila como mãe no primeiro instante. Foi muito impressionante o João, que ele é melancólico, né? Ele é quietinho, mais quieto que o Miguel. E nós chegamos assim para conhecê-los, ele estava sentadinho numa mesa, eu lembro até hoje, ele olhou assim para Camila e ficou olhando assim, mas ele parou e ficou me olhando. Ficou olhando assim, congelado. Foi mesmo. E aí nós percebemos que naquele momento ele estava fazendo um vínculo já com a Camila, no primeiro olhar que ele teve com a Camila. Pai não, pai é uma coisa que é construída, né? Exato. E depois no dia a dia... Levou um tempinho. Levou um Até tempo. Pra cair a ficha do Fábio mesmo, assim. Minha também, né? Que daí eu comecei ali e tal, muito sem jeito, e a Camila falando, faça assim, faça assado, ajude aqui, ajude ali, e eu meio perdi. Fiquei completamente perdido, assim, fora do ar. Aí a gente brincava, começou a tremer meu olho, assim. Aí eu falava, eu tô legal, e meu olho tremendo, piscando, em estresse, trabalhando e correndo. E eu falei, nossa, agora eu vou ter que trabalhar em dobro, porque a família dobrou da noite pro dia. E a Camila, não, calma, Nossa Senhora sabe todas as coisas, vai dar certo e tal. E aí a gente foi aquele dia a dia, né? E aí você vê que os meninos, por exemplo, hoje, assim... Eu sou o coração mole, né, da coisa lá, né? E aí a Camila é muito mais, assim, enérgica, muito mais centrada e tal. E eu sou o pai que chega à noite, na hora deles dormirem, já eu tô chegando do trabalho. E aí, antes de colocar na cama, eu brinco com eles, enfim, eu faço um monte de traquinagem lá com eles, eles adoram, né? Porque é o pai que chegou e a alegria e tal. Também gosto de marcar isso, né? E aí e não tem preço eu chegar em casa, o Miguel, né, ele fica esperando o carro chegar, ele escuta o barulho, aí ele fica lá sentado no sofá esperando que eu abra, papai, isso aqui, vem, corre, me abraça e fala, saudade do senhor, né? E fala... E aí ele fala assim, eu te amo, por que o senhor demorou? E aí, meu Deus... E aí... Eu não queria chorar. Mas nem agora já foi. Mas aí, quando você falou porque demorou, me veio no coração não só demorar do trabalho, mas demorar na decisão. Isso chega a me arrepiar no sentido que demorar na decisão de querer, tá tudo bem, em ser família. Não, me entenda, não estou querendo criticar, mas assim, na decisão de... Se vocês soubessem, lá no começo da decisão, que teriam duas crianças lindas, eu já quero agora. Sim. Mas o processo é necessário. O processo é amadurecimento, havia amadurecimento, havia cura, né? Havia um monte de coisa. Senhor. Essa é a palavra, cura. Havia essas outras paternidades que a gente tinha que viver, enfim. Sim. Mas é importante a gente ter essa consciência até para que a gente chegue nessas pessoas que às vezes têm alguma dúvida ou que acham que é diferente... E que ficam pensando muito na história da criança. Tem uma coisa que acontece no processo de adoção. Eu sempre falo, quando vem alguém perguntar pra mim, fala assim, mas como é que foi? Como é que é? Eu falo, olha, vá e entre. Vá, faça o processo. Porque a primeira coisa que o conselho tutelar vai fazer, que a vara da infância vai fazer, quando chegar a tua vez, vai ser contar a história da criança pra você. E você pode dizer que não. Você pode dizer que não. E só depois você vai conhecer a criança. Então, quando você conhece a história,
no caso nosso foram as 2 crianças, né, ao mesmo tempo, e a mesma história, e a mesmíssima história, a mesma gestação, que isso é uma raridade, né? Sim. E eu falo como eles têm sorte de ter um ao outro, assim, né? Porque eles vão poder compartilhar tudo. E a gente conheceu toda a história e depois ela fala, então agora eu preciso que vocês me digam se nós seguimos com o processo, se vocês vão conhecê-los ou se não. Então, demora. Então, vão atrás. Por Façam favor, o dê o primeiro processo passo. e rezem nesse período, porque tem tanta coisa que Deus pode preparar nesse momento, né? Nesse momento todo. Assim, para nós foi 5 anos, né? Tem família que demora mais, tem família que demora menos. Então, é o tempo de Deus, né? Eu tinha muito assim, eu tinha um certo receio do meu lado, da minha família, de eles aceitarem, assim, né? Eu tinha um certo receio, mas era uma bobeira minha. Porque quando nós falamos que nós fomos fazer um comunicado lá domingo, todo domingo nós almoçamos na minha mãe, lá com os meus pais, aí vem minhas irmãs, os cunhados, família toda. os primos, hoje os meninos estão lá na minha mãe, lá brincando, lá daqui a pouco chega um primo, uma prima e começa a confusão. Ai, que delícia. E aí a gente sempre almoça lá na casa da avó nos domingos, né? E aí num domingo a gente anunciou, olha, nós estamos entrando com o processo, vai demorar, explicamos todos. Colocou na mesa. E meu pai, minha mãe toda feliz, né? Já enche o olho d'água. E meu pai falou assim, olha, eles serão amados como qualquer um aqui dentro. Já são meus netos e vão ser muito amados. E aquilo assim me deu aquele alívio, assim, né? Aquilo saiu todo o grilo que eu tinha ainda com a adoção foi embora, né? Aí eu falei, nossa, agora eu tenho a bênção do meu pai, agora a coisa vai. Né? E a gente tava falando de sociabilização, né? Sim, antes, comecinho. E foi muito interessante, porque quando a gente recebeu a ligação da Vara da Infância, a gente avisou primeiro os nossos pais. Eu liguei pra minha mãe e o Fábio contou pros pais dele, né? E a gente já tinha as fotos das crianças pra mostrar. Porque, por uma graça de Deus e uma providência de Deus, a gente tinha que apresentar o exame negativo de Covid para fazer a visita. Na época, ok. E o Fábio deu positivo. Senhor. Então a nossa conversa com a Vara da Infância foi online. Ai, e porque a gente não podia aguenta. pegar as fotos, ela mandou pra gente a foto. Isso é uma coisa que não se faz. Porque você não pode ter a foto da criança. Mas era um momento fora ela da curva no mundo, então né? ela até falou assim pra mim, vocês vão receber as fotos, mas não espalhem, mostrem pros familiares. Vocês podem mostrar, só não distribuam, né? E assim, a gente mostrou, então a gente conseguiu, por exemplo, num domingo no almoço, né? No almoço seguinte, o meu sogro e minha sogra colocaram na televisão da casa lá, que tem olha aqui, daí passando foto de todo mundo, de repente apareceu os 2 menininhos com as 3 fotos que a gente tinha deles. E as irmãs do Fábio não sabiam mas quem que é essas crianças? Quem que é essas crianças, né? Então, são os sobrinhos, né, que estão chegando. Vocês comunicaram assim? E aí? Foi aquela choradeira, né? Foi. Mas é isso que a gente estava comentando antes, assim, claro, contar. Uma ideia que eu fiz com as minhas crianças, a máquina do tempo. Peguei uma caixa, brinquedos, me dá brinquedo aqui, escreve, o que você mais gosta hoje? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Qual que é o teu sonho? O que você quer ser quando adulto? Olha, Aí eu contei a história quando nasceu o Gustavo. Toda vez que a Patrícia fica grávida, eu caía de moto. Eu caí 4 vezes de moto. Né? Mas assim, e eu lembro que ela chegou, o Vitor pequeno, e ela chegou com um papel na mão, eu falei, eu conheço esse papel. E não esperou eu descer da moto, eu lembro que eu tirei o cadeado do portão, lembro que eu abri o portão. Até hoje eu não sei o que eu fiz com o cadeado. Sumiu, acho que eu engoli o cadeado. Eu tô grávida. Como assim? E aí virou a festa, e aí virou tudo aquilo. Mas assim, eu não lembro, mas é gostoso o quê? Acho que a minha sogra tava junto. E eu lembro de partilhar esses momentos. E eu achei incrível isso. Acho que Deus costurando, era um momento terrível da pandemia. Teve essa exceção de mandar, vamos deixar bem claro, né? Mas assim, a família também acolher. Vocês foram muito bem recebidos com a ideia disso, então, da família acolher muito bem a ideia. E eles são tratados igualmente, assim, a gente não percebe nenhuma diferença. Não há nenhuma diferença entre os netos, entre os primos. Nada. É uma sabedoria também, né? E reconhecem os avós também, os primos,
dos dois lados. Eles adoram, ali. fico todo Nossa. dia pedindo pra ir na minha mãe. Porque eles estão. Muitos brinquedos lá, os primos geralmente estão lá, então. Ah, casa de vó, né? É outra coisa, né? Nossa, o Miguel todo Todo ele quer ir na minha mãe. Agora ele todo quer dia. saber quando que é o sábado, que é o dia que vai na Quer casa da marcar o avó. sábado pra ir na avó. É isso que eu falo. A minha mãe, com toda a simplicidade da vida, né? Eu falo assim, mas filha, é tudo igual. Ela falou, mãe, mas por quê? Não, filho, esquenta não, filho, é tudo igual, é só dar amor e carinho e uma chinelada de vez em quando. Assim, Genial, isso aí funciona. E ela batia nessa tecla, filho, é tudo igual. Filho, é tudo igual. E aquilo foi impregnando pra mim. Dava discussão, e aí, quando um irmão queria agredir o outro mais ferrenhamente em casa, raríssimas vezes eu escutava, mas também você é parecido com a tua mãe. Aham. Aí no tom de voz a gente sabia que ela tava me agredindo. Não com a minha mãe adotiva, com a minha mãe biológica. Claro, claro. Minha mãe prontamente já vinha. E poucas vezes eu vi minha mãe literalmente quase perder a noção por brigar com a minha irmã, porque acusava. Falei, não, aqui dentro de casa eu não aceito isso, é filho. E aí minha irmã conta as histórias, né? Que como minha mãe já está falecida, a gente conversava muito. Mas assim, isso que vocês me falam é filho. Não tem por que discriminar. É só a via que muda, né? Só. E aí você me entende porque eu quero falar sobre isso. E aí você me entende porque eu quero, se possível for, quanto mais falar na igreja, Sim. quanto mais colocar nos murais, quanto mais poder proclamar essa boa nova da adoção, pra mim eu quero... Isso tinha que ser, dentro da pastoral familiar, um processo de formação, eu acho. Porque Tinha que não ser uma nos foi formação falado perene. sobre Eu isso tô dentro da igreja. conversando... Ó, isso é confirmação, tá? Eu tô conversando com alguns amigos padres Isso é importantíssimo. pra dar a ideia de falar assim, me dá um espaço. Quantos casais católicos esperando o filho e não vão para adoção? Porque tem ainda um tanto de preconceito, um tanto de coisas ainda que impedem. E que é normal, mas assim, igual vocês falaram muito bem, tira a dúvida, mas tira a dúvida com bons exemplos. Bons exemplos. Sim. Boas pessoas, tira a dúvida no fórum, já que você quer fazer, ir lá, olha qual é o meio jurídico, faça certo, pelo amor de Deus. É não vai... muito simples, não tem nada Então, de assim, dificuldade. Hoje em dia foi muito facilitado. E uma coisa que é muito interessante, assim, da gente até lembrar, né, muitas vezes, nesse processo, entre o processo da gente entender que a gente tinha uma dificuldade de gerar, de conceber, até a gente entrar na fila de adoção, antes da gente conhecer os problemas bioéticos que a igreja aponta quanto à fertilização, in vitro e tudo mais, eu estava fazendo um acompanhamento com um médico especialista em fertilidade que ele vai por essa via. Não sei se você lembra desse dia, eu estava sozinha. Lembro. Eu estava na clínica para fazer um dos exames que precisava fazer, porque eu percebia, eu não cheguei lá para isso, mas eu percebia que o médico já estava me levando para a via da fertilização in vitro. Porque, claro, é muito bom para eles, né? E resolve o problema do casal, né? A gente não tinha nenhum problema físico, eu era super jovem, eu tinha 28 anos, né? 28, 29 anos. E aí, eu tava lá esperando o meu horário e me deu um desespero de estar naquele lugar. Não sei te explicar, Matheus, mas assim, um aperto no coração. O anjo da guarda, Nossa Senhora. Alguma coisa me falava, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu saí chorando de lá, liguei pro Fábio. Me ligou, eu tava trabalhando, viajando no trabalho. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, não quero, nós vamos adotar. Eu falei pra ele, vamos adotar, mas isso a gente não vai fazer. Você me entende por que eu quero falar sobre isso? E é exatamente nesse ponto que eu falei assim, gente, não tem que esperar ser uma via, eu não preciso me agredir a minha fé, eu não preciso lutar contra aquilo que eu acredito. Se tem uma via que é sim de santificação para a família, que é família e que não é falado. E problema aí que a Camila levantou, que é legal de nós colocarmos em pauta, que é o seguinte: quantos casais católicos fazem fertilização e isso é criminoso? Um dia a gente tem que conversar sobre isso. O que é uma fertilização a gente tem in vitro? um padre doutor aqui em Maringá, em bioética, né? O padre Luiz Tem, Bem. sim, eu conheço. Você podia conversar com ele. Faz tempo que eu não converso com ele, eu tenho que chamar ele. Opa! Ele vai gostar Ele tem muito do muita convite, bagagem, tenho muita certeza. bagagem. Até a gente fazer um junto também com ele seria muito bom, muito Podemos, legal. claro. Porque assim, os casais são muito levados, até mesmo dentro das paróquias,
pedir conselho para a maioria dos padres, eles não vão saber o porquê que a igreja proíbe, ou qual é o crime de fazer uma fertilização in vitro. Quantas vidas são jogadas fora numa fertilização? Se nós cremos e acreditamos que no ato da concepção existe vida... E vidas, a gente pode chamar até de aborto, porque elas são normalmente descartadas no ralo. É tratado como qualquer coisa, infelizmente. E é um ser humano. Dejeto, né? São seres humanos. Eu vi um vídeo, acho que foi faz uns 15 dias, e eu tenho até que devia ter baixado, que eles... A hora da concepção, uma luz. Uma luz. É impressionante isso. Se isso não é vida, se isso não é o sinal que ali dá o seu start da vida... E aí, eu quero ser muito bem claro, né? Para mim, ali é a vida. Claro, a igreja me orienta. Eu sou católico, apostólico romano, creio, tenho a minha fé, então, por que não vou olhar para a adoção por isso? Por que eu tenho que ir para essa... Vai agredir a minha fé, vai agredir a minha base, vai agredir aquilo que eu creio? Então não. Mas nunca me é apresentada uma via, e aí às vezes, desculpa falar, tem que sangrar, tem que doer, eu tenho que... Para ter adoção. Não. A adoção, sim, é vida. A adoção, sim, é família. Sim. E eu não vejo isso falando. E, inclusive, muito bem dito, encontro de casal. Nós fizemos lá, eu tô com 24 anos de casado, como é que fala? Eu pegava o casal para aconselhar os noivos. Encontro matrimonial, encontro de noivos. Isso não é comentado. E nós também. Para nós não foi falado nada disso. Eu e a Patrícia, nós demoramos 10 anos para ter o primeiro filho. Tivemos diagnóstico de câncer de útero, por exemplo. Aquilo desestabilizou a gente. Até hoje não chegou a biópsia, pra você ter noção. Graças a Deus não é. Mas nós, pela minha história, a gente cogitava. Falou, amor, e aí, você tem coragem de adotar? Eu perguntei pra ela, tem coragem de adotar ou você quer... Olha a minha concepção lá atrás. Ou você quer ser mãe? Aí um médico vinha, a gente conversava, fizemos todos os exames. Bom, enfim. Estamos aqui hoje. Com 4 crianças biológicas, mas eu falei assim, e aí, você pensa em adotar? Fui questionado. Mas se Deus me der a graça, por que não? É lógico. Assim, é algo que eu penso. Tem muita gente que tem medo, até acho que é uma coisa importante a gente comentar, mesmo que seja no finalzinho, da genética, né? Então, isso é uma coisa que fala, mas eu não conheço o histórico, eu não vou conhecer, né, a pessoa que gerou, né? O povo até fala assim, o pai ou a mãe biológico, não vou saber de onde veio. Tanto quanto espiritual, eu escuto muito espiritualmente. Deus, o que essa criança vai trazer espiritualmente? Batismo cura tudo, para começar. E o batismo cura tudo, né? Os sacramentos fazem isso pelas nossas almas. Então, essa questão espiritual nunca me perturbou, porque eu sempre tive muito clara essa questão da graça, dos sacramentos. Mas a questão da genética, graças a Deus, Deus permite tudo, né? Até os avanços da medicina para muita coisa e da ciência. Hoje existe uma coisa chamada... Existe não, já existia, mas hoje eles deram um nome, chamado epigenética. Então, o que é a genética? A genética é o teu histórico genético, né? Então, é aquilo que você traz dos teus antepassados, né? A questão física, biológica, o genótipo e o fenótipo, né? Nos termos técnicos, é aquilo que faz você ter os traços genéticos, é a dúvida que eu sempre tive. Com quem que eu era parecido? Alguma coisa, até do temperamento, sim, porque muito disso está impresso no DNA da gente, né? E os traumas e conflitos emocionais que a gente traz dos nossos genitores, isso sim, isso acontece. Mas a epigenética é algo muito mais forte. E hoje a ciência já bateu o martelo que a genética não te define. O que te define é a epigenética. A epigenética é o que você vive na sua vida. É o que você respira, come, escuta, convive, sente, lê, fala, os ambientes em que você está. Isso é o que vai te definir. Então, como a gente vive um processo contra-revolucionário dentro de casa... Quando eu entendi o que era epigenética, eu falei, nossa, olha, até essa graça Deus me deu antes, seu Mateus. Eu virei terapeuta para conhecer tudo isso, para quando os meus filhos chegassem, eu conseguir entender e tratar até traumas emocionais, conflitos biológicos emocionais que eles poderiam ter. E hoje, eu levei meus filhos esses dias numa microfisioterapeuta,
que ela faz justamente isso. Ela faz desbloqueios emocionais com toques. O fisioterapeuta faz, né? Que também ela faz umas massagenzinhas assim. Ela pega legal. porque o trauma ele fica impresso na nossa célula, ele fica. Isso também a ciência já deixou muito claro. Isso é fato científico. Tanto que pode até virar uma doença. Um trauma pode virar um câncer no futuro, alguma coisa assim, somatizando, exatamente. E aí ela falou assim pra mim, eles não precisam. Que graça. Eu não vejo nada neles, ela falou. Tem uma coisinha ou outra. Normalmente, a gente adulto ou até uma criança, ela falou, eu faço 6, 8, 10 sessões numa criança que não tem histórico de adoção. Os meus filhos fizeram 2 e ela deu alta pra eles. Então, assim, isso tudo já é a mão de Deus. Mais uma vez, confiar no que Deus escreve pra nós, porque a gente tá no caminho certo. Teremos batalhas? Claro que teremos batalhas. Mas não significa que porque eles são adotados que nós teremos batalhas diferentes de outras famílias. Porque, inclusive, eu como terapeuta não atendo 100% dos meus pacientes, não são adotados. 90% dos meus pacientes são filhos biológicos. E tem muitas dificuldades também. Gente, que a gente possa entender. É isso que eu quero gravar, né? Pra mim, que é muito gravado e pras pessoas. Trauma é do ser humano. Nós vamos aprender a andar de bicicleta, nós vamos cair. Eu tenho uma cicatriz aqui até hoje, porque eu tava aprendendo a andar de bicicleta e levei um trauma, trincou. Mas é inerente do ser humano. Enquanto a gente viver, a gente tá sujeito a se machucar. Mas assim, não tirar a importância de maneira alguma disso, de ser família. É ser família. E aí eu já quero, infelizmente... Olha, eu acho que eu tenho que marcar se me permite, né, com o Fábio e com a Camila separadamente aí, né? Vamos falar sobre história, vamos conversar sobre umas outras datas. E gostei da questão pra gente conversar da terapia. É fascinante essa terapia. Eu acredito pra gente conversar sobre... Porque eu perguntei, da minha maneira simples, tá? Eu perguntava para alguns amigos, o que manda mais? É o sangue ou é vivência? É a epigenética. E aí isso a ciência diz. Aí ele fala, então. Aí ele fala, a resposta que eu tive, qual que você quer que vale mais? A tua experiência? Então vai, vamos. O sangue tem o seu peso, mas não. A gente podia marcar um dia para conversar sobre isso. E para encerrar, eu vou pegar o pai aqui, né? Claro, para mandar o chefe da casa, assim, mas para mandar uma mensagem. E aí me senti assim que mãe acolhe. Na minha visão, e claro, a paternidade hoje é aquele que manda pro mundo. Pai é aquele que dá o suporte. Mas eu vejo como pai como principalmente um trampolim, né? A base segura para a criança saltar, para o filho saltar. Ou como eu estava conversando com um amigo meu, né? Nossos filhos são como as flechas, né? Nós somos o arco, tem que dar uma atenção para mandar o filho o mais longe possível. Talvez tenha um pai, talvez tenha um homem ali que não queira... Tenha medo, né? Tenha medo, dificuldade, receio. Nós temos, eu sei também. Às vezes eu me sinto tão pequeno, olhando para aquelas crianças e falo assim, meu Deus, foi Deus que me deu. Eu não quis, eu queria filho, mas não sabia que viria o Vitor, Gustavo, Felipe. Deus sabia. É o tamanho certo de cada um de nós. Então, e a Maria Gabriela, então, que veio para coroar a família. Mas, para encerrar, pai, se quiser mandar essa mensagem ou avisar, fique à vontade. Eu só queria dizer que façam experiência, né? Medo, a gente tem medo de tudo. Sempre tivemos medo, né? E medo, em certo sentido, é bom, que não pode ser pavor, né? Para nos parar. Mas assim, medo é normal, certos receios são normais, mesmo antes e depois de ser pai, de qualquer maneira que você seja pai, mas não percam a chance de viver a paternidade, que é a coisa mais espetacular do mundo. É a maior missão de todas, né? E essa responsabilidade, esse amor e essa responsabilidade que a gente tem de formar almas, né? Do zero, se você pega aquela alma purinha, né? E aí você vai moldando aquilo e devolver para Deus, né? Porque sempre o meu pedido era, Senhor, me dá os filhos que eu vou devolver para o Senhor, né? Esse era sempre o meu pedido. Eu quero devolver eles para o Senhor. Então, não tenham medo de se aventurar, de ser pai, né? Que é a maior obra que Deus fez por nós, assim, essa coparticipação na criação, né? E na salvação das almas também, por que não? Então, vivam, né? Sejam pais. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe imensamente, que Nossa Senhora, que Deus,
que a Sagrada Família possa continuar, é essa a palavra, né? Continuar cuidando, zelando da família de vocês com todo amor e carinho. Que Deus abençoe imensamente, sou grato. E espero poder contar com vocês mais vezes. Sim, Pra gente prosear, né? Sim. Como diria o nossa família mineira. Mais um pouquinho ali. Eu vou ver se eu consigo. Tem um amigo meu mineiro. Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha ali pra nós colocar da próxima conversa. Nossa, ali. um cafezinho, Ó, o café, Cafezinho. fica a dica. Fica a dica, Cafezinho. café. um doce Gente, de leite, um pé de moleque, uma paçoca. muito obrigado. Deus abençoe. Que a experiência possa ficar firme no coração. Manda pra alguém essa graça da conversa de hoje. Deus possa revelar no teu coração a graça de ser família. A graça, muito bem falado, perca o medo. Não deixa o medo tomar conta, que talvez a tua família esteja no próximo passo. Que Deus só está esperando você se posicionar. Eu quero, Senhor, eu abro o meu coração para o teu filho, para a tua filha, para a tua família se tornar, que já é real. No coração de Deus já existe, só está esperando o teu sim. Amém? Deus abençoe, até a próxima.